Desesperada por dinheiro, ela aceita trabalhar como cuidadora em uma mansão onde nada parece certo. Certa noite, flagra a futura esposa do patrão ameaçando a idosa e oferecendo suborno para que silencie. Dividida entre salvar sua mãe ou fazer o que é certo, ela toma uma decisão que expõe uma verdade sombria e muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva batia insistente na janela do pequeno apartamento no bairro da Vila Madalena. Júlia Andrade observava as gotas deslizarem pelo vidro embaçado, como se cada uma carregasse consigo um pedaço de esperança que escorria para longe. O celular vibrou sobre a mesinha de centro, quebrando o silêncio pesado daquela tarde de quinta-feira. Era a quinta ligação de cobrança do dia. Ela nem se deu ao trabalho de atender. Aos 27 anos, Júlia jamais imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. 3 anos atrás, ela caminhava pelos corredores da Faculdade de Direito da USP com a cabeça erguida, sonhando em se tornar defensora pública, em dar voz aos que não tinham. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Quando sua mãe, Dona Rosa, sofreu um derrame cerebral severo, tudo desmoronou. Os custos com internação, medicamentos e a clínica especializada consumiram as economias da família em questão de meses. Júlia precisou trancar a matrícula no último ano do curso. Precisou vender o carro. Precisou se mudar para aquele apartamento minúsculo, com infiltrações nas paredes e um cheiro persistente de mofo que nenhum produto de limpeza conseguia disfarçar. Trabalhou onde pôde. Foi recepcionista em uma clínica veterinária, atendente de telemarketing, entregadora de aplicativo. Nada durava muito. Nada pagava o suficiente. E Dona Rosa continuava internada, dependendo de cuidados constantes, enquanto a conta da clínica crescia como uma dívida impagável. Um monstro invisível que a sufocava. Foi então que Júlia viu o anúncio. Uma agência de empregos procurava cuidadora para trabalhar em uma residência na zona sul de São Paulo. Salário atrativo, moradia inclusa, pagamento adiantado do primeiro mês. As palavras pareciam brilhar na tela do computador. Moradia. Inclusa significava que ela poderia alugar o apartamento e usar o dinheiro para pagar parte da dívida da clínica. Pagamento adiantado significava que poderia quitar pelo menos 2 meses atrasados. Era uma tábua de salvação jogada ao mar revolto de sua vida. Júlia enviou o currículo na mesma hora. No dia seguinte, recebeu a ligação. A voz do outro lado da linha era firme, quase mecânica. Uma mulher chamada Andréia, da agência Premium Care, explicou que a vaga era para cuidar de uma senhora idosa em uma mansão no Morumbi. O patrão era um empresário bem-sucedido, frequentemente viajando a negócios. A rotina seria tranquila, mas exigia dedicação integral. Júlia teria folgas quinzenais, mas deveria estar sempre disponível. Ela aceitou sem pestanejar. A entrevista foi marcada para a segunda-feira seguinte, em um escritório elegante na Avenida Paulista. Júlia vestiu o único terno que ainda possuía, uma peça que já não cabia tão bem quanto antes, reflexo dos quilos que perdeu de tanto preocupação. Andréia a recebeu com um sorriso profissional, analisou seus documentos, fez perguntas sobre experiência anterior. Júlia mentiu. Disse que já havia cuidado da própria avó, o que não era totalmente falso, mas omitiu que nunca havia trabalhado formalmente como cuidadora. Precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. 3 dias depois, a confirmação chegou por mensagem. Ela estava contratada. Deveria se apresentar na residência na sexta-feira pela manhã. O endereço enviado era impressionante. Rua particular no Morumbi, uma das regiões mais nobres da cidade. Júlia mal conseguiu dormir na noite anterior. Arrumou suas poucas roupas em uma mala surrada, deixou as chaves do apartamento com a vizinha que concordou em receber o aluguel e partiu. O táxi deixou Júlia em frente a um portão imponente de ferro forjado. Atrás dele, uma mansão de 3 andares se erguia majestosa, com fachada bege, clara, janelas amplas e um jardim impecavelmente cuidado. Ela apertou o interfone, identificou-se
e o portão se abriu com um som eletrônico suave. Ao caminhar pelo caminho de pedras até a entrada principal, Júlia sentiu um aperto no peito. Aquele lugar parecia pertencer a outro mundo, um universo distante demais da realidade que ela conhecia. A porta foi aberta por uma mulher alta, elegante, de cabelos loiros perfeitamente escovados e unhas impecáveis pintadas de vermelho. Ela usava um vestido ajustado cinza escuro e saltos altíssimos. Seus olhos azuis examinaram Júlia de cima a baixo em uma avaliação rápida e fria. Você deve ser a nova cuidadora, disse a mulher sem sorrir. Sua voz era aveludada, mas havia algo cortante nela. Sou Verônica Moreira, noiva do Sr. Eduardo Almeida. Entre. Júlia engoliu seco e cruzou a porta. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Piso de mármore reluzente, escadaria ampla com corrimão de madeira nobre, lustres de cristal pendendo do teto alto. Tudo ali gritava riqueza, mas também frieza. Não havia fotografias nas paredes, nenhum toque pessoal. Era bonito, mas vazio. O Sr. Eduardo está viajando a negócios e retorna apenas na próxima semana, explicou Verônica, caminhando à frente com passos firmes e calculados. Eu supervisiono a casa em sua ausência. Você cuidará de Dona Alzira, mãe do Eduardo. Ela está no segundo andar, no quarto ao final do corredor, tem 92 anos, está em cadeira de rodas e requer cuidados constantes. Júlia acompanhou Verônica escada acima, notando como cada passo da mulher ecoava pelo silêncio opressor da casa. Não havia som algum, nenhuma televisão ligada, nenhuma música, nenhum movimento de outras pessoas. Era como se a mansão estivesse congelada no tempo. Existem regras, continuou Verônica, virando-se brevemente para encará-la. Você não deve sair do quarto de Dona Alzira, sem minha permissão. Não deve usar o telefone da casa. Não deve receber visitas. Sua função é exclusivamente cuidar dela. Banho, alimentação, medicação. Tudo está anotado em uma planilha que deixarei com você. Alguma dúvida? Júlia balançou a cabeça, sentindo um incômodo crescente. Aquilo parecia mais uma prisão do que um trabalho, mas precisava do dinheiro. Precisava suportar. Verônica abriu a porta do quarto ao final do corredor. O ambiente era amplo, claro, com uma grande janela que dava para o jardim dos fundos. No centro, próxima à janela, estava uma cadeira de rodas. Nela, uma senhora de cabelos brancos e finos, com o rosto marcado por rugas profundas, olhava para o nada. Seus olhos, de um azul desbotado, pareciam distantes, perdidos em algum lugar inacessível. Dona Alzira, anunciou Verônica, com uma voz estranhamente doce, mas que soou falsa aos ouvidos de Júlia. Esta é Júlia, sua nova cuidadora. Ela ficará com a senhora a partir de agora. A idosa não reagiu. Não virou a cabeça, não piscou. Permaneceu imóvel, como uma estátua frágil prestes a se quebrar ao menor toque. Verônica se aproximou da cadeira de rodas e, em um gesto que pareceu quase violento, ajustou o xale que cobria os ombros de Dona Alzira. A idosa se encolheu levemente, um movimento quase imperceptível, mas que Júlia captou. Havia medo ali, um medo silencioso e profundo. Ela não fala, explicou Verônica, voltando a encarar Júlia. Sofreu um acidente vascular há 2 anos e perdeu grande parte da capacidade de comunicação. Entende algumas coisas, mas não consegue responder. É dócil, não dá trabalho. Desde que você siga as instruções, tudo correrá bem. Júlia assentiu, mas algo dentro dela gritava que havia algo errado. A forma como Dona Alzira reagiu ao toque de Verônica, a rigidez do ambiente, o silêncio sufocante. Tudo parecia fora do lugar. A planilha está sobre a cômoda, indicou Verônica apontando para um móvel ao lado da cama. Siga à risca. Qualquer problema, me procure. Meu quarto é no 3º andar. Não suba até lá, a menos que seja absolutamente necessário. E com isso, Verônica saiu do quarto fechando a porta atrás de si. Júlia ficou sozinha com Dona Alzira. O silêncio voltou a dominar o espaço. Ela se aproximou devagar da cadeira de rodas, ajoelhando-se ao lado da idosa para ficar na altura de seus olhos. Oi, Dona Alzira, disse Júlia.
com a voz mais suave que conseguiu. Eu sou a Júlia. Vim cuidar da senhora. Prometo fazer o meu melhor para que a senhora se sinta bem. A idosa piscou. Foi um movimento sutil, mas estava ali. Júlia sorriu, pegando delicadamente a mão enrugada e fria de Dona Alzira. A pele era fina como papel, e Júlia sentiu os ossos frágeis sob seus dedos. Mas foi quando olhou mais atentamente que notou algo que a fez gelar. No pulso da senhora, marcas roxas, hematomas recentes, como se alguém tivesse segurado com força demais. Júlia engoliu seco. Tentou afastar o pensamento perturbador que começava a se formar em sua mente. Talvez fossem apenas marcas de uma queda. Idosos tinham a pele sensível. Qualquer batida podia deixar hematomas. Não precisava ser nada além disso. Ela passou o restante da tarde conhecendo a rotina. A planilha era detalhada, quase obsessiva. Horários exatos para a medicação, para a alimentação, para banho. Tudo cronometrado, tudo controlado. Júlia preparou o jantar de Dona Alzira, uma sopa leve de legumes que estava pronta na geladeira, e a ajudou a comer. A idosa aceitava a comida docilmente, mas seus olhos continuavam distantes, como se não estivesse realmente ali. À noite, Júlia ajudou Dona Alzira a se deitar. O quarto tinha uma cama extra onde ela dormiria. Era confortável, mas o sono não veio fácil. Júlia ficou acordada ouvindo os sons da mansão. O vento batendo nas janelas, o ranger distante de um móvel. E, por volta da meia-noite, passos. Passos firmes no corredor, parando em frente à porta do quarto. Júlia se levantou silenciosamente, aproximando-se da porta. Pela fresta embaixo, viu a sombra de alguém parado do outro lado. Seu coração acelerou. Ficou ali, imóvel, quase sem respirar. Depois de alguns minutos, os passos se afastaram. Ela voltou para a cama, mas o sono agora estava ainda mais longe. Nos dias seguintes, Júlia começou a perceber padrões. Verônica aparecia no quarto 3 vezes ao dia, sempre com a mesma postura rígida, sempre com o mesmo sorriso falso. Ela verificava a planilha, inspecionava Dona Alzira, fazia comentários cortantes sobre qualquer pequeno desvio da rotina. Júlia sentia os olhos da mulher sobre si constantemente, como se estivesse sendo vigiada. Mas o que mais a incomodava era o comportamento de Dona Alzira. Sempre que Verônica entrava no quarto, a idosa se encolhia. Seus ombros se curvavam, sua respiração ficava mais rápida e ela evitava o olhar de Verônica a todo custo. Júlia tentava afastar as suspeitas, mas elas cresciam como ervas daninhas em solo fértil. Uma tarde, enquanto ajudava a Dona Alzira a tomar banho, Júlia notou mais hematomas. Dessa vez, no braço esquerdo, próximo ao ombro. Marcas que pareciam dedos. Ela sentiu o estômago revirar. Não eram marcas de queda. Eram marcas de agressão. «Quem fez isso com a senhora?» perguntou Júlia, sabendo que não receberia resposta. Mas Dona Alzira a olhou. Pela primeira vez desde que Júlia chegara, a idosa a olhou diretamente nos olhos. E naquele olhar havia um pedido silencioso, uma súplica muda por ajuda. Júlia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela conhecia aquela sensação de impotência. Era a mesma que sentia quando via a mãe na clínica, dependente de cuidados, incapaz de mudar a própria sorte. Mas ao contrário de Dona Rosa, que estava cercada de profissionais dedicados, Dona Alzira estava presa em uma casa onde deveria estar segura, mas vivia aterrorizada. Naquela noite, Júlia tomou uma decisão. Ela não sabia ainda como, mas precisava descobrir o que estava acontecendo. Precisava proteger aquela senhora indefesa, porque se não o fizesse, quem faria? O relógio na parede marcava 11 da noite quando Júlia ouviu novamente os passos no corredor. Dessa vez não pararam na porta. Continuaram descendo a escada. Ela esperou alguns minutos e, com cuidado, abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca das luminárias de parede. Júlia desceu as escadas devagar, pisando nas laterais dos degraus para evitar qualquer rangido. Chegou ao hall de entrada e ouviu vozes. Vinham da sala de estar. Ela se aproximou, escondendo-se atrás de uma coluna.
Verônica estava ao telefone falando em voz baixa, mas audível. Não se preocupe, dizia ela, com um tom que Júlia nunca havia escutado. Era frio, calculista. Tudo está sob controle. A velha não vai durar muito mais. E quando isso acontecer, tudo será nosso. Eduardo nem desconfia de nada. Júlia sentiu o sangue gelar. As palavras ecoaram em sua mente como um sino fúnebre. Aquilo não era apenas negligência. Era algo muito pior, muito mais perigoso. Ela voltou ao quarto, fechando a porta com cuidado. Dona Alzira dormia, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Júlia se sentou na cama, abraçando os joelhos, tremendo. O que ela havia acabado de descobrir, e o mais importante, o que deveria fazer com essa informação? Tinha duas opções. Poderia ir embora, fingir que nunca ouviu nada, voltar para sua vida miserável, mas segura. Ou poderia ficar, arriscar-se, tentar proteger Dona Alzira de algo que ainda não compreendia completamente. Júlia olhou para a senhora adormecida, tão frágil, tão vulnerável, e lembrou-se da própria mãe, de como se sentiria se alguém estivesse machucando Dona Rosa e ninguém fizesse nada. A decisão, embora difícil, tornou-se clara. Ela ficaria. Não por si mesma, não pelo dinheiro, mas por Dona Alzira, porque algumas lutas valem a pena mesmo quando o medo sussurra para corrermos na direção oposta. Júlia deitou-se novamente, mas o sono não veio. Seu coração batia acelerado, sua mente trabalhava em overdrive, tentando montar um plano. Como poderia provar o que estava acontecendo? Como poderia proteger Dona Alzira sem colocar a si mesma em perigo? As respostas viriam, ela esperava. Mas, por enquanto, tudo o que tinha era a certeza de que havia cruzado uma linha invisível. Não havia mais volta. Ela estava no meio de algo perigoso, algo que poderia destruí-la. E, no entanto, pela primeira vez em anos, Júlia Andrade sentia que estava fazendo algo que realmente importava. A chuva voltou a cair lá fora, tamborilando contra as janelas da mansão. Mas dentro daquele quarto, no segundo andar de uma casa cheia de segredos, uma jovem mulher fazia um juramento silencioso. Ela não deixaria Dona Alzira sozinha. Não importava o preço que tivesse que pagar. E assim, na escuridão daquela noite paulistana, enquanto a cidade dormia alheia às tragédias silenciosas que aconteciam em seus bairros nobres, Júlia começou a traçar os primeiros passos de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. A semana seguinte foi um exercício de paciência e observação. Júlia acordava todos os dias às 6 da manhã, antes mesmo que o sol iluminasse completamente o jardim da mansão. Cuidava de Dona Alzira com dedicação meticulosa, seguindo a planilha à risca para não dar motivos para Verônica reclamar. Mas seus olhos e ouvidos estavam atentos a cada detalhe, a cada movimento, a cada palavra sussurrada pelos corredores. A rotina era mecânica e opressora. Júlia preparava o café da manhã de Dona Alzira, uma papa de aveia com frutas que a idosa comia devagar, sempre com aquele olhar distante. Depois vinha o banho, momento em que Júlia aproveitava para examinar discretamente o corpo frágil da senhora em busca de novas marcas. E elas apareciam. Sempre apareciam. Pequenos hematomas, arranhões sutis, sinais de que alguém manipulava Dona Alzira com violência quando Júlia não estava presente. Mas quando? Júlia praticamente não saía do quarto. Dormia ali, acordava ali, passava as 24 horas ao lado da senhora. As únicas exceções eram os 15 minutos pela manhã quando descia para buscar a bandeja do café, e os 20 minutos à noite quando levava a louça suja de volta para a cozinha. Nesses breves intervalos, Verônica sempre aparecia no quarto, alegando verificar se tudo estava em ordem. Foi durante uma dessas verificações que Júlia percebeu algo. Era uma terça-feira, por volta das 9 da noite. Ela havia descido para levar as louças do jantar e, ao retornar, encontrou a porta do quarto entreaberta. Verônica estava dentro, sozinha com Dona Alzira. Júlia parou no corredor, escondendo-se atrás da parede, e observou pela fresta. Verônica segurava o braço de Dona Alzira com força, seus dedos cravados na pele fina.
A expressão em seu rosto era de puro desdém. Ela se aproximou do ouvido da idosa e sussurrou algo que Júlia não conseguiu ouvir completamente, mas captou palavras soltas. Deveria ter morrido. Estorvo. Dinheiro. Júlia sentiu a raiva ferver em suas veias. Quis entrar, confrontar Verônica, gritar que aquilo era abuso, que era inaceitável, mas alguma parte racional de seu cérebro a impediu. Ela não tinha provas. Não tinha nada além de sua própria palavra contra a de uma mulher poderosa, noiva de um milionário. Quem acreditaria nela, uma cuidadora recém-contratada com dívidas e desespero financeiro? Júlia recuou silenciosamente e esperou alguns segundos antes de fazer barulho ao se aproximar do quarto. Quando entrou, Verônica estava ao lado da janela, arrumando as cortinas com aquele sorriso falso, perfeitamente ajustado no rosto. Demorou, comentou Verônica, sem olhar diretamente para Júlia. Dona Alzira precisa de cuidados constantes. Não pode ficar sozinha. A hipocrisia daquelas palavras quase fez Júlia explodir, mas ela engoliu a resposta ácida que subia pela garganta e apenas assentiu. Desculpe, não vai acontecer de novo. Verônica passou por ela, deixando um rastro de perfume caro e ameaça silenciosa. Júlia fechou a porta e correu até Dona Alzira. A idosa tremia levemente e novas marcas vermelhas estavam se formando em seu braço. Eu vou tirar a senhora daqui, prometeu Júlia em voz baixa, segurando a mão gelada da senhora. Não sei como ainda, mas vou. Dona Alzira a olhou e pela primeira vez Júlia viu algo além de medo naqueles olhos azuis desbotados. Viu esperança. Uma pequena centelha de esperança que partiu o coração de Júlia em 1000 pedaços. Naquela noite, depois que Dona Alzira adormeceu, Júlia ficou acordada pensando. Precisava de provas. Provas concretas, irrefutáveis, que mostrassem o que Verônica estava fazendo. Mas como consegui-las sem ser descoberta? Foi então que se lembrou do celular antigo que trouxera consigo. Era um aparelho simples, que não usava mais desde que comprara um modelo mais novo há 2 anos. Estava guardado no fundo de sua mala, sem chip, mas ainda funcionava. E tinha câmera. A ideia era arriscada, absurdamente arriscada, mas talvez fosse a única chance. Júlia esperou até ter certeza de que Verônica havia se recolhido ao 3º andar. Depois, com o coração martelando no peito, pegou o celular antigo e começou a procurar um esconderijo. Precisava ser um lugar com boa visão de Dona Alzira, mas que não chamasse atenção. O quarto era amplo, repleto de móveis antigos e decoração clássica. Havia uma estante de livros próxima à cadeira de rodas, onde Dona Alzira passava a maior parte do dia. Júlia examinou os livros. A maioria eram edições antigas, clássicos, da literatura brasileira, todos perfeitamente alinhados. Ela escolheu um volume grosso de Machado de Assis, abriu na metade e criou um pequeno recorte com cuidado, usando uma tesoura de unha que trouxera em sua nécessaire. Posicionou o celular de forma que a câmera ficasse voltada para a área onde Verônica costumava ficar quando visitava o quarto. Não era perfeito, mas poderia funcionar. Júlia configurou o aparelho para gravar automaticamente quando detectasse movimento. A bateria estava pela metade, mas talvez durasse algumas horas. Seria suficiente? Não sabia, mas precisava tentar. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Verônica apareceu para sua verificação matinal, examinou a planilha, fez alguns comentários frios sobre a aparência de Dona Alzira e foi embora. Júlia respirou aliviada. O celular havia ficado invisível em seu esconderijo. O dia seguiu monótono. Júlia cuidou de Dona Alzira, conversou com ela mesmo sem receber respostas. Leu em voz alta trechos de um livro de poesias de Cecília Meirelles que encontrou na estante. A idosa parecia apreciar. Seus olhos se fixavam em Júlia com uma intensidade tranquila, e por vezes ela movia levemente os lábios como se tentasse acompanhar as palavras. Foi no final da tarde, quando Júlia desceu para buscar o jantar, que tudo mudou. Ela estava na cozinha preparando a bandeja quando ouviu a voz de Verônica no hall de entrada. A mulher falava ao telefone novamente, mas dessa vez seu tom era diferente. Havia urgência, quase desespero.
Eu disse que está tudo controlado, mas você precisa ser paciente, dizia Verônica, caminhando de um lado para o outro. A dose precisa ser aumentada gradualmente. Se acontecer rápido demais, vão suspeitar. Eduardo não pode desconfiar de nada. Júlia se encolheu atrás da porta da cozinha, segurando a bandeja com força. Dose? De que Verônica estava falando? Sim, continuo dando a ela, continuou Verônica. Misturado na água, como você sugeriu. Mas a velha é resistente. Preciso de algo mais forte. O estômago de Júlia se revirou. Verônica estava envenenando Dona Alzira. Não era apenas abuso físico e psicológico, era tentativa de assassinato lenta e calculada. Júlia precisou de toda a sua força de vontade para não deixar a bandeja cair. Suas mãos tremiam violentamente. Ela esperou até Verônica terminar a ligação e subir as escadas antes de se mover. Quando finalmente voltou ao quarto, Dona Alzira a olhou com aqueles olhos cheios de medo silencioso, e Júlia entendeu. A senhora sabia. Talvez não. Soubesse exatamente o que estava sendo feito com ela, mas sabia que estava sendo envenenada. Sabia que estava morrendo. Não vou deixar isso acontecer, sussurrou Júlia, colocando a bandeja sobre a mesa. Prometo. Mas como cumprir essa promessa? Júlia olhou para a bandeja. Havia um copo com água. Seria essa a água envenenada? Como saber? Ela pegou o copo e cheirou. Nada de diferente. Molhou levemente o dedo e experimentou na ponta da língua. Também nada. Mas isso não significava que não houvesse algo ali. Muitos venenos eram inodoros e insípidos. Júlia tomou uma decisão rápida. Despejou a água no vaso de plantas próximo à janela e encheu o copo novamente com água da torneira do banheiro. Dona Alzira bebeu normalmente, sem desconfiar de nada. Naquela noite, depois que a idosa adormeceu, Júlia verificou o celular escondido. A bateria estava quase no fim, mas havia gravado algumas horas. Ela transferiu os vídeos para um cartão de memória que tinha em sua mala e carregou o aparelho novamente. Precisava revisar as gravações, mas não ali. Era arriscado demais. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Júlia continuava substituindo a água que Verônica deixava para Dona Alzira, sempre com cuidado para não ser descoberta, e notou mudanças. A senhora parecia um pouco mais alerta, não muito, mas o suficiente para Júlia perceber que as doses de veneno estavam fazendo efeito. Sem elas, Dona Alzira começava a recuperar um pouco de sua lucidez. Foi numa quinta-feira à noite que Verônica apareceu no quarto com algo diferente. Era quase meia-noite, e Júlia fingiu estar dormindo quando ouviu a porta se abrir. Através das pálpebras semicerradas, viu Verônica se aproximar da cama de Dona Alzira. Ela segurava um pequeno frasco com líquido turvo. Júlia observou, o coração aos pulos, enquanto Verônica abria o frasco e se inclinava sobre a idosa. Foi então que Dona Alzira, que também fingia dormir, abriu os olhos. O susto fez Verônica recuar por um segundo, mas ela logo se recompôs. Quieta, sibilou Verônica, segurando o rosto de Dona Alzira com uma das mãos. Não adianta resistir, isso vai acabar logo. Júlia não aguentou. Levantou-se da cama de um salto, acendendo a luz do abajur. O que você está fazendo? Verônica se virou, o frasco ainda na mão. Por um momento, seu rosto mostrou surpresa genuína, mas logo a máscara voltou ao lugar, fria e calculista. Apenas dando o medicamento dela, respondeu Verônica com uma voz perigosamente calma. Você deveria estar dormindo. Medicamento? Júlia deu um passo à frente. Que medicamento é esse? Não está na planilha. Verônica sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Apenas ameaça. É um suplemento especial, prescrito pelo médico particular dela. Não precisei incluir na planilha porque sou eu quem administra, não você. Então por que fazer isso no meio da noite? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Verônica guardou o frasco no bolso do hobby e caminhou lentamente em direção a Júlia. Quando parou, estava tão perto que Júlia podia sentir seu perfume enjoativo. Você está aqui há menos de 2 semanas, disse Verônica, cada palavra cuidadosamente medida.
E já está questionando como eu cuido da mãe do meu futuro marido? Interessante. Júlia engoliu seco, mas não recuou. Só estou fazendo o meu trabalho, cuidar de Dona Alzira, e isso inclui saber tudo o que é dado a ela. Verônica inclinou a cabeça, estudando Júlia como um predador estuda a presa. Seu trabalho é seguir ordens, não questionar. Se não consegue fazer isso, talvez precise procurar outro emprego. A ameaça estava clara. Júlia sabia que deveria recuar, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Pensou em Dona Rosa, em todos os meses de sofrimento, em todas as contas que precisava pagar. Mas pensou também em Dona Alzira, indefesa, sendo envenenada lentamente, e percebeu que havia coisas mais importantes que dinheiro. Não vou a lugar nenhum, respondeu Júlia, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Verônica estreitou os olhos. Por um momento, Júlia achou que a mulher fosse atacá-la fisicamente, mas então Verônica sorriu novamente, um sorriso que gelou o sangue de Júlia. Veremos, disse simplesmente antes de sair do quarto. Júlia ficou parada, tremendo. Sabia que havia cruzado uma linha perigosa. Verônica agora sabia que ela suspeitava de algo. E mulheres perigosas como Verônica não deixavam testemunhas vivas. Júlia foi até Dona Alzira, que estava visivelmente abalada. Segurou a mão da senhora e sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Vamos sair dessa, prometeu. Eu juro. Mas como? O patrão, Eduardo Almeida, ainda estava viajando. Não retornaria antes do final de semana. E Júlia estava sozinha, sem aliados, sem provas suficientes. O celular havia gravado algumas cenas, mas seriam suficientes para convencer alguém? E se Verônica descobrisse o aparelho escondido? O medo a paralisava, mas a determinação era mais forte. Júlia passou o resto da noite acordada planejando. Precisava de um plano, precisava de coragem, e precisava agir antes que Verônica tomasse a iniciativa, porque agora, mais do que nunca, Júlia sabia que não estava lutando apenas pela vida de Dona Alzira. Estava lutando pela própria sobrevivência, e a guerra silenciosa que se desenrolava naquela mansão do Morumbi estava apenas começando. O amanhecer trouxe um céu nublado, ameaçando chuva. Júlia olhou pela janela, vendo as nuvens escuras se acumularem sobre São Paulo. Uma tempestade se aproximava, e ela tinha a sensação de que não seria apenas no céu. Tensão na mansão nos dias seguintes era palpável. Júlia sentia o peso do olhar de Verônica sobre si a cada movimento, como se a mulher estivesse esperando o momento certo para dar o próximo golpe. As visitas ao quarto aumentaram de frequência. Verônica aparecia 3, 4 vezes ao dia, sempre com alguma desculpa. Verificar a temperatura do quarto, conferir se os medicamentos estavam sendo administrados corretamente, inspecionar a limpeza. Mas Júlia sabia a verdade. Verônica estava vigiando, procurando qualquer deslize, qualquer evidência de que Júlia representava uma ameaça aos seus planos. E Júlia tinha certeza de que Verônica tinha planos. Planos sinistros que envolviam a morte de Dona Alzira e, muito provavelmente, a fortuna de Eduardo Almeida. A conversa telefônica que ouvira dias atrás ecoava constantemente em sua mente. Quando isso acontecer, tudo será nosso. Nosso. Então, Verônica não estava sozinha. Tinha um cúmplice, alguém do outro lado da linha que ajudava a orquestrar aquele crime silencioso. Júlia continuava trocando a água que Verônica deixava para Dona Alzira, sempre com extremo cuidado. E os resultados eram visíveis. A cada dia a senhora parecia um pouco mais presente. Seus olhos já não tinham aquele vazio assustador. Ela começou a reagir a estímulos simples, virando levemente a cabeça quando Júlia entrava no quarto, apertando de leve os dedos quando Júlia segurava sua mão. Eram pequenos sinais, mas significavam o mundo. Foi numa manhã de sexta-feira, 6 dias após o confronto noturno com Verônica, que Júlia acordou com uma sensação estranha. Algo estava diferente no ar. Ela se levantou e foi até a janela. O céu estava limpo, um azul intenso que contrastava com os dias nublados anteriores. E então ouviu o som de um carro chegando. Júlia espiou pela cortina
e viu um Mercedes preto parando em frente à entrada principal. Um homem alto de terno impecável e cabelos grisalhos nas têmporas saiu do veículo. Eduardo Almeida havia retornado. O coração de Júlia acelerou. Era a chance que esperava. Poderia falar com ele, mostrar as evidências, denunciar Verônica. Mas algo a fez hesitar. E se Eduardo não acreditasse nela? E se ele ficasse do lado de Verônica? Afinal, era sua noiva, a mulher que ele escolhera para se casar. Por que acreditaria em uma cuidadora contratada há menos de 3 semanas? Júlia precisava ter certeza. Precisava de provas irrefutáveis. Verificou o celular escondido. Havia gravações de Verônica segurando Dona Alzira com força, sussurrando ameaças, aproximando-se dela no meio da noite com o frasco misterioso. Mas seria suficiente? Ela passou a manhã em um estado de ansiedade crescente. Ouviu vozes no andar de baixo, Eduardo e Verônica conversando. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era cordial, quase íntimo. Verônica estava representando o papel de noiva dedicada à perfeição. Foi no início da tarde que Eduardo subiu ao 2º andar. Júlia ouviu seus passos firmes no corredor e se preparou. Quando a porta se abriu, ela viu pela primeira vez o homem que era dono daquela mansão. Eduardo Almeida tinha por volta de 50 anos, mas aparentava menos. Era alto, bem apessoado, com uma postura que exalava autoridade. Seus olhos castanhos examinaram o quarto rapidamente antes de pousarem em Dona Alzira. "Mãe", disse ele, aproximando-se da cadeira de rodas. Sua voz era grave, mas havia uma suavidade genuína nela. "Como você está?" Dona Alzira olhou para o filho e, pela primeira vez desde que Júlia a conhecera, viu emoção real no rosto da idosa. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela tentou mover o braço em direção a Eduardo. Ele pegou a mão dela delicadamente e a beijou. "Senti sua falta", continuou. Eduardo ajoelhando-se ao lado da cadeira. "A viagem foi longa, mas pensei em você todos os dias." Júlia observou a cena, sentindo um aperto no peito. Ali estava um filho que amava a mãe, completamente alheio ao fato de que a mulher com quem planejava se casar estava tentando matá-la. Eduardo finalmente olhou para Júlia. "Você deve ser a nova cuidadora. Júlia, correto?" Ela assentiu, a garganta subitamente seca. "Sim, senhor. Júlia Andrade." "Como minha mãe tem se comportado?" A pergunta era simples, mas carregada de possibilidades. Júlia poderia responder de forma protocolar, dizer que tudo estava bem. Ou poderia arriscar tudo e contar a verdade. Antes que pudesse decidir, Verônica entrou no quarto. Ela vinha elegante como sempre, usando um vestido branco que a fazia parecer angelical. A ironia não passou despercebida por Júlia. "Eduardo, querido", disse Verônica, aproximando-se e colocando a mão no ombro dele. "Não precisa se preocupar. Dona Alzira está sendo muito bem cuidada. Júlia tem feito um trabalho exemplar." As palavras eram doces como mel, mas o olhar que Verônica lançou para Júlia era puro veneno. Era um aviso claro. "Não ouse dizer nada." Eduardo sorriu, satisfeito. "Ótimo. Fico feliz em saber que está tudo bem aqui." Júlia sentiu a oportunidade escorregar por entre os dedos. Eduardo passou mais alguns minutos com a mãe, conversando sobre a viagem, sobre negócios, sobre planos futuros. Dona Alzira o ouvia com atenção, mas não conseguia responder. E quando ele finalmente saiu do quarto, levando Verônica consigo, Júlia sentiu uma frustração avassaladora. Passou o resto do dia atormentada. Talvez devesse ter falado, talvez devesse ter arriscado, mas o medo a paralisara, e agora sentia que havia falhado com Dona Alzira. A noite caiu rapidamente. Júlia ajudou a senhora a jantar e depois a colocou na cama. Dona Alzira segurou sua mão com mais força que o normal, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. "Vai ficar tudo bem", sussurrou Júlia sem muita convicção. Ela se deitou em sua cama, mas o sono não veio. Por volta da meia-noite, ouviu a porta do quarto se abrir lentamente. Fingiu estar dormindo, mas manteve os olhos levemente entreabertos. Era Verônica, como nas outras noites. Mas dessa vez, ela não estava sozinha.
Um homem entrou atrás dela. Era mais jovem, talvez uns 40 anos, vestindo roupas caras, mas sem a elegância natural de Eduardo. Júlia reconheceu o tipo. Alguém que tinha dinheiro, mas não classe. Precisa ser rápido, sussurrou Verônica. Eduardo está dormindo, mas pode acordar a qualquer momento. Você tem certeza que isso vai funcionar? Perguntou o homem com uma voz áspera. Confia em mim, Ricardo. Uma dose maior misturada no soro que ela toma pela manhã e em 24 horas estará tudo acabado. Parecerá insuficiência cardíaca, natural para alguém da idade dela. Júlia sentiu o horror se espalhar por todo o seu corpo. Ricardo. Então esse era o cúmplice de Verônica, e eles planejavam acelerar o processo, acabar com Dona Alzira de uma vez. E depois? Perguntou Ricardo. Depois espero alguns meses, caso com Eduardo, e temos acesso à fortuna toda. Você receberá sua parte, como prometido. Ricardo riu baixo, um som cruel que fez Júlia tremer. Não posso esperar para ver a cara do velho quando descobrir que perdeu a mãe. Ele não vai descobrir nada, cortou Verônica. Vai sofrer, vai chorar, e eu estarei lá para consolá-lo. E em menos de um ano seremos ricos além dos nossos sonhos. Eles continuaram conversando em voz baixa, planejando detalhes macabros. Júlia permaneceu imóvel, o coração martelando tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Mas eles estavam ocupados demais com seus planos sórdidos para notar. Finalmente, Ricardo saiu do quarto. Verônica ficou por mais alguns minutos, ajustando o soro que ficava ao lado da cama de Dona Alzira. Júlia viu quando ela tirou um pequeno frasco do bolso e despejou um líquido transparente no saco de soro. O veneno. Estava ali, pronto para ser administrado na manhã seguinte. Quando Verônica finalmente saiu, Júlia esperou 15 minutos intermináveis antes de se mover. Depois, com mãos trêmulas, levantou-se e foi até o soro. Precisava trocá-lo, mas como? Se Verônica notasse, saberia imediatamente que Júlia estava ciente de tudo. Foi então que teve uma ideia. Havia outro saco de soro no armário do banheiro, reserva para casos de emergência. Júlia o pegou e, com extremo cuidado, trocou os sacos. Guardou o soro envenenado em sua mala, escondido entre roupas. Seria uma evidência crucial, mas sabia que não poderia continuar assim. Verônica e Ricardo estavam acelerando os planos, não tinha mais tempo. Precisava agir na manhã seguinte, antes que fosse tarde demais. Júlia passou o resto da noite acordada, o celular nas mãos revisando as gravações. Tinha Verônica ameaçando Dona Alzira. Tinha ela entrando no quarto no meio da noite com o frasco. E agora tinha o soro envenenado. Eram provas. Provas reais. Quando o sol começou a raiar, Júlia tomou sua decisão. Esperaria Eduardo sair para o escritório, como Verônica mencionara na noite anterior que ele faria, e então procuraria uma forma de contatá-lo diretamente. Não poderia fazer isso na frente de Verônica. Precisava de um momento a sós com ele. Mas os planos raramente saem como esperamos. Por volta das 8 da manhã, Verônica entrou no quarto com um sorriso que fez o sangue de Júlia gelar. Bom dia, Júlia, disse ela com uma doçura falsa. Vim trazer uma notícia. Eduardo precisa que você faça algumas compras para a Dona Alzira. Medicamentos, fraldas geriátricas, algumas coisas específicas. Preparei uma lista. Ela estendeu um papel para Júlia. Era uma lista extensa, com itens que exigiriam visitas a várias farmácias diferentes. Mas Dona Alzira não pode ficar sozinha, protestou Júlia. Não se preocupe, eu mesma cuidarei dela enquanto você estiver fora. Afinal, fiz isso durante anos antes de você chegar. A armadilha era óbvia. Verônica queria Júlia longe. Queria administrar o veneno pessoalmente, sem testemunhas. Eu prefiro ir depois do almoço, tentou Júlia. Assim posso garantir que Dona Alzira se alimente adequadamente. Verônica estreitou os olhos. Não é uma sugestão, Júlia, é uma ordem. Eduardo está esperando esses itens hoje de manhã. Júlia olhou para Dona Alzira. A senhora a encarava com aqueles olhos azuis cheios de medo. Estava tudo claro. Se Júlia saísse, Dona Alzira morreria. Não, disse Júlia, surpreendendo a si mesma. Verônica piscou.
como se não tivesse ouvido direito. O que você disse? Eu disse não. Não vou sair. Meu trabalho é cuidar de Dona Alzira, e é exatamente isso que vou fazer. O rosto de Verônica se transformou. A máscara de cordialidade caiu, revelando a verdadeira face. Frieza, ódio, perigo. Você está demitida, disse ela cada palavra cuspida com veneno. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. Esta não é sua casa, respondeu Júlia, encontrando uma coragem que não sabia possuir. É a casa de Eduardo e de Dona Alzira. Verônica deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Júlia. Escute bem, sua insignificante. Você não tem ideia de com quem está lidando. Posso fazer sua vida virar um inferno. Posso garantir que você nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. Pode me ameaçar o quanto quiser, interrompeu Júlia, as mãos tremendo, mas a voz firme. Mas não vou deixar você machucar essa senhora. O silêncio que se seguiu foi tenso, elétrico. Verônica estudou Júlia, reavaliando a situação. E então, para surpresa de Júlia, ela sorriu. Muito bem, disse Verônica, abrindo a bolsa cara que carregava. De dentro, tirou um envelope grosso. Vamos tentar de outra forma, então. Ela jogou o envelope sobre a cama de Júlia. Ele caiu aberto, revelando maços de notas de R$ 100. 50 mil reais, anunciou Verônica. Mais do que você ganharia em um ano. Pegue esse dinheiro, saia agora e esqueça tudo que viu aqui. Simples? Assim. Júlia olhou para o dinheiro. 50 mil reais. Era quase exatamente o que precisava para quitar as dívidas da clínica onde Dona Rosa estava. Era a solução para todos os seus problemas financeiros. Era a salvação que havia desesperadamente buscado. Mas ao olhar para Dona Alzira, viu os olhos da senhora fixos nela. Não havia julgamento ali. Não havia cobrança. Apenas uma aceitação triste, como se a idosa já esperasse que Júlia aceitasse o dinheiro e a abandonasse. Como todos os outros provavelmente haviam feito. Júlia pegou o envelope, viu o brilho de triunfo nos olhos de Verônica. Mas, então, em um movimento que surpreendeu ambas, jogou o envelope de volta aos pés de Verônica. Eu não estou à venda, disse Júlia, com uma firmeza que vinha de algum lugar profundo de sua alma. E você não vai machucar essa senhora, não enquanto eu estiver aqui. Verônica olhou para o dinheiro no chão, depois para Júlia. E pela primeira vez, Júlia viu algo que não era frieza ou cálculo no rosto dela. Era incerteza. Medo, talvez. Você vai se arrepender, sussurrou Verônica, pegando o envelope e saindo do quarto com passos rápidos e furiosos. Júlia trancou a porta assim, que Verônica saiu. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na parede. Havia acabado de recusar 50 mil reais. Havia acabado de jogar fora a solução para todos os seus problemas. Mas quando olhou para Dona Alzira e viu uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado da senhora, soube que havia tomado a decisão certa. Algumas coisas valem mais que dinheiro. Algumas lutas precisam ser travadas, não importa o custo. E enquanto o sol continuava a subir sobre São Paulo, iluminando a mansão luxuosa que escondia segredos tão escuros, Júlia Andrade se preparou para a batalha final. Porque sabia, com uma certeza absoluta, que Verônica não desistiria. E nem ela. A guerra estava declarada, e apenas uma sairia vitoriosa. Capítulo 4. As horas seguintes foram as mais tensas da vida de Júlia. Ela permaneceu no quarto com a porta trancada, ao lado de Dona Alzira, esperando. Esperando por Verônica. Esperando pelo próximo movimento. Esperando pela chance de agir. Dona Alzira parecia sentir a tensão no ar. Seus olhos seguiam Júlia por todo o quarto, observando cada movimento com uma intensidade que antes não existia. O veneno que deixara de receber nas últimas semanas havia claramente devolvido parte de sua lucidez. Júlia se perguntava quanto a senhora realmente entendia da situação. Quanto sabia sobre o que estava acontecendo. Por volta das 10 da manhã, Júlia ouviu passos no corredor. Não eram os passos calculados de Verônica. Eram mais pesados, masculinos. Alguém parou em frente à porta e bateu. Júlia, sou Eduardo, posso entrar? O coração de Júlia disparou. Era agora. Era a chance que precisava.
Ela destrancou a porta e a abriu, encontrando Eduardo Almeida de pé no corredor, com uma expressão confusa no rosto. Verônica me disse que você se recusou a fazer as compras que pedi, disse ele, sem agressividade, apenas genuinamente curioso. Há algum problema? Júlia respirou fundo. Era tudo ou nada. Senhor Almeida, preciso conversar com o senhor. É sobre sua mãe. É urgente. Eduardo franziu a testa. O que há de errado com minha mãe? Júlia olhou por cima do ombro dele, verificando se Verônica estava por perto. Por favor, entre e feche a porta. A seriedade no tom de Júlia fez Eduardo obedecer sem questionar. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Júlia trancou novamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo, agora com um toque de alarme na voz. Júlia foi até sua mala e pegou o celular escondido, o cartão de memória com as gravações e o saco de soro que havia trocado durante a noite. Senhor Almeida, o que vou dizer pode parecer loucura, mas precisa me ouvir até o fim. Sua mãe está sendo envenenada. Por Verônica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo a encarou como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. O quê? Júlia, isso é uma acusação muito séria. Você tem noção do que está dizendo? Tenho total noção. E tenho provas. Ela estendeu o celular para ele. Neste aparelho há gravações que fiz nas últimas 2 semanas. Gravações de Verônica ameaçando sua mãe, machucando ela, entrando aqui no meio da noite com frascos misteriosos. Eduardo pegou o celular, ainda incrédulo. Júlia apertou o play no primeiro vídeo. A imagem era tremida, filmada de um ângulo estranho pela câmera escondida entre os livros, mas era clara o suficiente. Mostrava Verônica segurando o braço de Dona Alzira com força, seus dedos afundando na pele frágil da idosa. Deveria ter morrido há muito tempo. A voz de Verônica soava clara na gravação. Seu filho é tão patético, tão apegado a você, mas logo, você não estará mais aqui para atrapalhar nossos planos. Eduardo empalideceu. Seus dedos apertaram o celular com tanta força que Júlia temeu que ele quebrasse o aparelho. Isso não pode ser real, sussurrou ele. Verônica não faria isso. Nós vamos nos casar. Ela ama minha mãe. Ela sempre cuidou dela quando eu viajava. Continue assistindo, pediu Júlia, pulando para outro vídeo. Este mostrava Verônica à noite, iluminada apenas pela luz do corredor que entrava pela porta entreaberta. Ela se aproximava da cama de Dona Alzira com um frasco nas mãos. A câmera havia capturado o momento em que ela destampava o frasco e se inclinava sobre a idosa adormecida. Eduardo assistiu a mais 3 vídeos, cada um mostrando cenas similares, ameaças sussurradas, violência sutil mas inconfundível, e sempre o frasco, o maldito frasco com o veneno. Quando o último vídeo terminou, Eduardo estava tremendo. Não de medo, mas de raiva. Uma raiva profunda e fria que Júlia podia sentir emanando dele em ondas. Há mais, disse Júlia suavemente. Pegou o saco de soro que havia guardado. Ontem à noite, Verônica veio aqui com um homem chamado Ricardo. Eu fingi estar dormindo e ouvi toda a conversa. Eles planejavam acelerar o envenenamento de sua mãe. Verônica despejou veneno neste saco de soro. Seria administrado hoje de manhã. Eu troquei pelos de reserva durante a noite. Eduardo pegou o saco de soro como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Ricardo, repetiu ele, a voz rouca. Ricardo Tavares, ex-namorado de Verônica. Ela disse que não tinha mais contato com ele. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Eduardo foi até a cadeira de rodas onde Dona Alzira estava sentada. Ajoelhou-se ao lado dela e pela primeira vez realmente a olhou. Viu os hematomas nos braços. Viu como ela estava mais magra que o normal. Viu o medo em seus olhos. Mãe, sua voz quebrou. Meu Deus, mãe, o que fizeram com você? Dona Alzira levantou a mão trêmula e tocou o rosto do filho. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Eduardo a abraçou com delicadeza, como se ela fosse feita de porcelana. Me perdoe, sussurrou ele. Me perdoe por não ter visto, por ter confiado nela,
por ter deixado isso acontecer. Júlia sentiu as próprias lágrimas queimarem seus olhos. Mas não havia tempo para emoções. Precisavam agir rápido. Senhor Almeida, Verônica sabe que eu suspeito dela. Ela tentou me subornar. Hoje de manhã. Ofereceu 50 mil reais para eu ir embora e ficar calada. Eduardo se levantou, limpando os olhos. E você recusou. Não era uma pergunta. Você ficou para proteger minha mãe, mesmo sabendo do perigo. Júlia apenas assentiu. Eduardo a olhou com uma intensidade que a fez desviar os olhos. Obrigado, disse ele simplesmente. Você salvou a vida da minha mãe. E provavelmente a minha também. Um barulho súbito no corredor fez ambos se virarem. A maçaneta da porta girou, mas a tranca impediu que se abrisse. Eduardo! A voz de Verônica soou do outro lado. Por quê? A porta está trancada? O que está acontecendo aí dentro? Eduardo olhou para Júlia. Ela viu a decisão se formar em seus olhos. Ele destravou a porta e a abriu de uma vez. Verônica estava ali, linda como sempre, com um sorriso que falhou ao ver a expressão no rosto de Eduardo. Querido, está tudo bem? Júlia está causando problemas de novo? Eu avisei que ela é problemática. Devíamos demiti-la e... Entre, cortou Eduardo, a voz fria como gelo. Verônica hesitou, seus olhos indo de Eduardo para Júlia e de volta. Mas então recompôs o sorriso e entrou no quarto. O que há de errado? Você está me assustando. Eduardo fechou a porta atrás dela. Trancou. Júlia me mostrou algo interessante, disse ele pegando o celular. Vídeos, de você, com minha mãe. Júlia viu a cor fugir do rosto de Verônica. A máscara escorregou por uma fração de segundo, revelando o pânico por baixo. Mas ela se recuperou rapidamente. Vídeos? Do que você está falando? Eduardo, essa mulher está claramente perturbada. Ela tem inventado histórias absurdas, me acusado de... Cale a boca! A voz de Eduardo trovejou pelo quarto. Júlia nunca o havia visto assim. Não minta para mim. Não, agora. Não depois do que vi. Ele apertou play no celular. Verônica assistiu ao vídeo e Júlia viu o momento exato em que ela percebeu que estava acabada. Toda a elegância, toda a pose, tudo desmoronou. Eduardo, eu posso explicar, começou ela, a voz aguda. Isso não é o que parece. Eu estava apenas... Tentando matar minha mãe? Completou Eduardo. Envenenando ela lentamente para que eu não desconfiasse. Para casar comigo e ter acesso à minha fortuna? Verônica recuou, as costas batendo na porta trancada. Você não entende. Sua mãe, ela é um peso para você. Eu estava apenas tentando te libertar. Nós poderíamos ser felizes, Eduardo, sem ela nos atrapalhando. A frieza daquelas palavras fez Júlia sentir náusea. Eduardo também pareceu fisicamente doente. Minha mãe nunca foi um peso, disse ele, cada palavra cuidadosamente articulada. Ela me criou sozinha depois que meu pai morreu. Trabalhou até as mãos sangrarem para me dar educação. Tudo que tenho, tudo que sou, devo a ela. E você tentou tirar isso de mim. Verônica tentou se aproximar dele, estendendo a mão. Eduardo, por favor, podemos resolver isso. Eu cometi um erro, eu sei, mas é porque te amo tanto, porque queria você, só para mim. Ele se afastou do toque dela como se fosse venenoso. Você não ama ninguém além de si mesma. E do dinheiro. Júlia viu o momento em que Verônica percebeu que a sedução não funcionaria. Viu quando a máscara caiu completamente, revelando a verdadeira natureza dela. Fria, calculista, desesperada. Então é assim? Cuspiu Verônica, toda a pretensão de inocência abandonada. Vai acreditar nessa cuidadora qualquer ao invés de mim? Sua noiva? A mulher que esteve ao seu lado por 3 anos. 3 anos de mentiras, respondeu Eduardo. 3 anos te usando para chegar perto da minha família, da minha fortuna. Verônica riu, um som áspero e sem humor. E se eu for embora? Se eu simplesmente sair e você nunca mais me ver, podemos esquecer tudo isso. Você acha mesmo que vou deixar você ir embora? Eduardo pegou o telefone do bolso. Tentativa de homicídio. Maus tratos a idoso vulnerável. Suborno.
Vou garantir que você pague por cada segundo de sofrimento que causou à minha mãe. O pânico finalmente dominou Verônica. Ela tentou abrir a porta, esquecendo que estava trancada. Você não pode me prender aqui. Isso é cárcere privado. Posso e vou, disse Eduardo, discando um número. Até a polícia chegar. A ligação foi rápida. Eduardo explicou a situação, mencionou as provas, pediu que viessem imediatamente. Enquanto isso, Verônica afundou no chão, apoiada na porta, a realidade finalmente a atingindo. Ricardo, sussurrou Júlia para Eduardo. Ela tem um cúmplice, Ricardo Tavares. Ele estava aqui ontem à noite. Eduardo fez outra ligação, dessa vez para sua equipe de segurança. Deu ordens para que procurassem Ricardo, que provavelmente ainda estava em algum lugar da propriedade ou próximo dela. Levou 20 minutos para a polícia chegar. Foram os 20 minutos mais longos da vida de Júlia. Verônica tentou de tudo, implorou, ameaçou, ofereceu dinheiro, prometeu ir embora do país. Nada funcionou. Quando os policiais finalmente entraram no quarto, Júlia entregou o celular com as gravações e o saco de soro envenenado. Um dos investigadores, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, examinou as evidências com cuidado. Vamos precisar levar isso para análise, disse ele. Mas com base no que vejo aqui, há motivos suficientes para prisão preventiva. Verônica foi algemada. Ela tentou manter a compostura, mas Júlia viu as lágrimas de raiva e desespero escorrerem por seu rosto perfeitamente maquiado. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de alguém que havia perdido tudo. Enquanto levavam Verônica escada abaixo, Eduardo recebeu uma ligação da segurança. Haviam encontrado Ricardo tentando fugir pelos fundos da propriedade. Ele também foi preso. Quando finalmente ficaram sozinhos, Eduardo, Júlia e Dona Alzira, o silêncio foi ensurdecedor. Eduardo se sentou pesadamente em uma cadeira, colocando as mãos no rosto. Como pude ser tão cego? Murmurou. Como não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Júlia se aproximou dele. Ela era muito boa em enganar, e você confiava nela. Não é culpa sua. É sim, insistiu Eduardo. Eu deixei minha mãe sozinha com aquela mulher. Viajei sabendo que ela ficaria aqui. E durante todo esse tempo, sua voz falhou. Dona Alzira fez um som, um gemido baixo que fez ambos olharem para ela. A senhora estendia a mão em direção ao filho. Eduardo foi até ela e se ajoelhou novamente. Estou aqui, mãe, e nunca mais vou deixar ninguém te machucar, prometo. Júlia observou a cena, sentindo que deveria dar privacidade a eles. Mas Eduardo se virou para ela. Júlia, não vá. Por favor. Ela parou. Você salvou minha mãe, continuou Eduardo, a voz embargada. Quando poderia ter simplesmente pegado o dinheiro e ido embora. Quando poderia ter ignorado tudo. Você ficou, você lutou e eu não sei nem como agradecer. Júlia balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo. Mas muita gente não faria, respondeu Eduardo. A maioria das pessoas teria aceitado o suborno, ou teria fugido com medo. Mas você não. Você tem uma coragem que nunca vi antes. Ele se levantou e foi até a cômoda, abrindo uma gaveta. De dentro, tirou um envelope. Quero que aceite isso, disse, estendendo o envelope para Júlia. É o pagamento dos próximos 6 meses, adiantado, e quero que você saiba que sempre terá um lugar aqui, se quiser, como cuidadora da minha mãe, ou em qualquer outra capacidade. Júlia pegou o envelope com mãos trêmulas. Quando o abriu, viu que havia muito mais dinheiro do que esperava. E uma nota escrita à mão. Coragem não é ausência de medo. É fazer o certo apesar dele. Obrigado por salvar minha mãe. E obrigado por me salvar de viver uma mentira. As lágrimas finalmente caíram. Júlia tentou falar, mas as palavras não vinham. Há mais, disse Eduardo. Júlia me contou sobre a faculdade de direito que você teve que trancar, disse ele suavemente. E sobre sua mãe na clínica. Quero ajudar. Vou quitar as dívidas da clínica. E se você quiser voltar a estudar,
Vou custear seus estudos até se formar. Júlia olhou para ele, incrédula. Senhor Almeida, eu... Não posso aceitar isso. É demais. Não é demais, insistiu Eduardo. É o mínimo que posso fazer. Você salvou a vida da minha mãe. Me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Isso não tem preço. Os dias seguintes foram um turbilhão. A polícia investigou a fundo, encontrando mais evidências. O líquido no soro era uma mistura de sedativos e uma substância tóxica que, em doses acumuladas, causaria falência múltipla de órgãos, parecendo causas naturais. Verônica e Ricardo haviam planejado tudo meticulosamente, ou quase tudo. Não contavam com uma cuidadora honesta que se recusaria a ser cúmplice. Verônica foi formalmente acusada de tentativa de homicídio qualificado, maus tratos e suborno. Ricardo, como cúmplice, enfrentou acusações similares. Ambos foram presos preventivamente, aguardando julgamento. Eduardo contratou os melhores advogados para garantir que justiça fosse feita. E Júlia prestou depoimento detalhado, recontando tudo o que havia visto e ouvido durante aquelas semanas tensas na mansão. Mas o mais importante foi Dona Alzira. 100. O veneno sendo administrado diariamente, ela começou a se recuperar. Lentamente, mas de forma constante. Nunca voltaria a ser quem era antes do derrame, mas recuperou parte da lucidez. Começou a comunicar-se através de gestos simples. Um aperto de mão para sim, 2 para não. E seus olhos, antes tão vazios, voltaram a brilhar com vida. Eduardo decidiu que a mansão guardava memórias ruins demais. Vendeu a propriedade e comprou uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro tranquilo. Dona Alzira foi morar lá, rodeada de enfermeiras dedicadas e um ambiente que realmente parecia um lar. Quanto a Júlia, ela enfrentou uma decisão difícil. Eduardo havia cumprido sua promessa. As dívidas da clínica foram quitadas. Dona Rosa estava recebendo o melhor tratamento possível. E Júlia tinha uma bolsa integral para voltar à faculdade de Direito. 6 meses depois do dia em que Verônica foi presa, Júlia Andrade estava sentada em uma sala de aula na Faculdade de Direito da USP. A professora falava sobre ética jurídica e proteção de vulneráveis. Júlia anotava cada palavra com afinco, determinada a se formar e se tornar a advogada que sempre sonhou ser. Aos finais de semana, ela visitava 2 mulheres importantes em sua vida. Passava as manhãs de sábado com Dona Rosa na clínica, contando sobre as aulas, sobre os desafios, sobre os sonhos que voltavam a ganhar forma, e passava as tardes de domingo com Dona Alzira na casa nova. As 2 haviam criado um vínculo profundo. Júlia lia para a senhora, contava histórias, às vezes simplesmente ficavam em silêncio confortável, apreciando a companhia uma da outra. Dona Alzira sempre segurava a mão de Júlia com força, como se quisesse garantir que ela era real, que não era um sonho. Eduardo também estava presente nessas visitas. Ele e Júlia haviam desenvolvido uma amizade sólida, baseada em respeito mútuo e na experiência compartilhada daqueles dias difíceis. Ele frequentemente pedia conselhos a Júlia sobre os cuidados com a mãe, valorizando sua opinião e sua dedicação. Quanto a Verônica e Ricardo, o julgamento aconteceu 8 meses após a prisão. As provas eram irrefutáveis. Os vídeos, o soro envenenado, os depoimentos. Ambos foram condenados. Verônica pegou 12 anos de prisão. Ricardo, como cúmplice, pegou 8. Júlia não foi ao julgamento. Não queria ver Verônica novamente. Aquele capítulo estava fechado. Houve noites nos meses seguintes em que Júlia acordava em sobressalto, o coração acelerado, sonhando com aqueles dias tensos na mansão. Sonhando com a frieza nos olhos de Verônica, com as ameaças, com o medo constante. Mas então olhava ao redor, via seu quarto simples mas aconchegante. Lembrava de tudo que havia conquistado e respirava fundo. Havia feito a escolha certa, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o medo gritava para ela fugir, mesmo quando 50 mil reais brilhavam tentadoramente à sua frente. Ela escolhera proteger o indefeso, escolhera fazer o certo, e essa escolha havia mudado tudo, não apenas para Dona Alzira.
Não apenas para Eduardo, mas para ela mesma. Júlia aprendera que coragem não era ausência de medo, era agir apesar dele. Era se levantar quando seria mais fácil ficar caído. Era lutar quando todos diziam para desistir. Em uma tarde ensolarada de novembro, quase um ano após os eventos na mansão, Júlia estava sentada no jardim da casa de Dona Alzira. A senhora estava em sua cadeira de rodas ao lado dela, aproveitando o sol suave. Eduardo trouxe limonada gelada e se sentou com elas. "Como estão os estudos?" perguntou ele. "Intensos", respondeu Júlia com um sorriso. "Mas bons. Estou me especializando em direito do idoso e proteção de vulneráveis." Eduardo sorriu, mas não disse nada. Não precisava. Ambos sabiam que aquela escolha de especialização não era coincidência. Dona Alzira apertou a mão de Júlia. 2 apertos. "Não." Júlia olhou para ela confusa. A senhora apontou para si mesma, depois para Júlia, e fez o gesto de abraço. Eduardo traduziu, os olhos marejados. "Ela está dizendo que você não é apenas uma cuidadora, que você é família." Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. Segurou a mão frágil de Dona Alzira e sorriu. "A senhora também é minha família. Sempre será." E ali, naquele jardim tranquilo, sob o sol paulistano, 3 pessoas que a vida havia unido de forma improvável formavam um quadro de esperança, de redenção, de segundas chances. Júlia Andrade havia entrado naquela mansão meses atrás como uma mulher desesperada, sem perspectivas, carregando o peso de dívidas e sonhos abandonados. Saíra de lá transformada, mais forte, mais corajosa e com um propósito renovado. Sua jornada não havia sido fácil. Houve momentos de terror, de dúvida, de vontade de desistir. Mas ela persistiu, e nessa persistência encontrou não apenas a salvação de Dona Alzira, mas sua própria salvação também. Porque no final, essa não era apenas a história de uma cuidadora que salvou uma idosa de um destino cruel. Era a história de 2 mulheres que se salvaram mutuamente, de um filho que aprendeu a verdadeira face do amor, de uma família que se formou não pelo sangue, mas pela escolha. Era uma história sobre o silêncio que pode destruir e a verdade que liberta. Sobre como as escolhas que fazemos nos momentos mais difíceis definem quem realmente somos. Sobre como, às vezes, fazer o certo significa perder tudo que achamos importante, apenas para descobrir que ganhamos algo infinitamente mais valioso. Júlia olhou para o céu azul, sentindo a brisa suave no rosto. Pensou na mãe, melhorando dia a dia na clínica. Pensou em Dona Alzira viva e recuperando-se ao seu lado. Pensou na faculdade, nos estudos, no futuro que novamente parecia brilhante. E sorriu. Porque apesar de tudo, apesar do medo, apesar dos obstáculos, ela havia vencido. Não porque era mais forte que os outros, não porque era mais corajosa, mas porque quando chegou a hora de escolher, escolheu o caminho mais difícil, o caminho do certo. E esse, descobriu Júlia, faz toda a diferença. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Dona Alzira tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com a coragem dessa jovem mulher que arriscou tudo para proteger uma vida inocente, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você teria a mesma coragem que Júlia? Teria feito a escolha certa mesmo diante de R$50 mil? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que a verdadeira força não está em nunca sentir medo, mas em fazer o certo apesar dele. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre as escolhas que definem quem realmente somos.